Muito bom dia a todos, ouvintes da Rádio Mindset. Está no ar mais uma edição do programa Tom do Bordo. Sejam muito bem-vindos à nossa audiência. E hoje estamos só um pouquinho atrasados, então muitas desculpas aqui a todos os nossos ouvintes que já estão sintonizados há algum tempo à espera para começar. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Tom de Bordo, um espaço onde falamos sobre liderança, sobre governação corporativa e sobre ética e impacto empresarial. E também um contexto em que nós queremos trazer aqui para o setor corporativo esta importância de uma gestão responsável, uma gestão ética. E para hoje trazemos um tema que ganha cada vez mais relevância no nosso contexto, que é um contexto que é, por um lado, desafiador, mas por outro também promissor, que é a internacionalização e expansão dos negócios angolanos. Com a necessidade cada vez maior da diversificação da economia, que é impulsionada pela redução das receitas provenientes do petróleo e a busca por mercados alternativos e maior produção interna, a internacionalização torna-se aqui uma questão estratégica para o nosso país. Mas o que é que então significa aqui internacionalizar? E para nos ajudar aqui, nos guiar nesta conversa, nós temos cá no estúdio a doutora Marlene José. Marlene, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tatiana, obrigada, ouvintes, e obrigada, Mindset, por mais uma vez receber-me. Ótimo. A Marlene é CEO da Foodcare. É formada em Relações Internacionais pela Universidade do Minho, com pós-graduação em Cadeias de Abastecimento pela Universidade Católica de Lisboa e formação executiva em Mercados Emergentes pela Universidade de Harvard. A Marlene fundou a Foodcare com o objetivo principal de mudar o conceito atribuído à comida africana como sendo uma comida indígena, devido à ausência de infraestruturas sanitárias para o seu adequado processamento. A sua estratégia é processar os alimentos seguindo, acima de tudo, padrões de higiene e segurança alimentar, preservando a originalidade dos seus produtos. Com uma indústria que produz alimentos, que segue acima de tudo padrões de higiene e que é certificada com HACCP e FDA, e depois aqui a Marlene vai nos explicar o que essas coisas significam, tornou-se exportadora para os continentes europeus e americano e tem aumentado o seu leque de produtos. A Foodcare foi também a primeira indústria alimentar angolana a participar de um dos shows mais cobiçados do mundo, o Summer Fancy Food Show, em junho de 2022 em Nova York, uma iniciativa da USA Trade Hub sob o programa African Growth Opportunity Act, o AGOA, que também é aqui um palavrão que a Marlene vai nos ajudar a traduzir, direcionado aos países do sul de África. Hoje a nossa conversa vai ser com a Marlene. Fiquem atentos, não percam os nossos negócios, tem muitas oportunidades lá fora, vamos já descobrir isso hoje. E cá no estúdio temos o Eduardo Samuel na técnica, hoje temos a nossa equipa de audiovisual aqui, isso quer dizer que teremos vídeo no YouTube, muito bom. Muito bom. Não se esqueçam de acompanhar o canal da Rádio Mindset no YouTube e partilhar os vídeos. E quem vos apresenta o programa sou eu, Tatiana Mongo. Vamos para a nossa saudação musical. E sejam bem-vindos de volta. Pena que vocês não puderam ouvir aqui a Marlene cantar no back. E antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes que podem interagir connosco. Enviem as vossas perguntas, os vossos comentários e até as vossas experiências pessoais para as redes sociais da Rádio Mindset. Tem a Rádio Mindset 5 no Instagram, Rádio Mindset no Facebook e no LinkedIn. E temos também o nosso contacto WhatsApp, 931-992-715, 931-992-715. Enviem as vossas mensagens, as vossas questões, que temos aqui alguém que realmente já exportou os seus produtos para fora de Angola. Exportar para fora de Angola significa ser pago em divisas, prestem atenção, isso é importante. É importante que se diga as oportunidades. É. E aqui só uma breve nota.
Segundo aqui alguns dados que eu tive a pesquisar, diz que apenas cerca de 8% das pequenas e médias empresas angolanas exportam de uma forma estruturada. E isto aqui revela tanto o desafio como a oportunidade que existe à nossa frente. Exatamente. E de acordo com algumas pesquisas também, diz que mais de 50% dos gestores angolanos citam o desconhecimento de processos legais e de exportação como a principal barreira para a venda internacional. E eu vou começar aqui a nossa conversa um bocadinho ao contrário, Marlene, ia lhe perguntar, é mesmo difícil exportar? É difícil porque não estamos habituados a cumprir as exigências internacionais. Temos um mercado estruturado de uma forma que não cumpre com as normas internacionais, então é muito difícil. E quando falo em normas internacionais, eu dou sempre um exemplo muito básico. Quando nós estamos na rua, vamos ao supermercado e compramos um pacote de bolacha, não tem nem sequer a informação se foi tratado com água limpa, se foi tratado em ambiente propício, né? Nós acreditamos que pelo facto de estamos a comprar aquele produto embalado num supermercado, tem toda a higiene e segurança, não é? Assegurada, e nós podemos consumir com toda a certeza de que não nos vai fazer mal. Certo. Portanto, é isso que nós temos que conseguir garantir o outro lado. Quando falamos em normas e a dificuldade, é o facto de nós não termos estes processos implementados, este rigor, e então para nós é inatingível. Mas pronto, como eu costumo dizer, é um elefante que esmiuçado chega-se lá. Chega-se lá. E o que é que motivou então aqui a internacionalização da Foodcare? Ou se calhar até podia responder melhor. O que é que lhe fez criar a Foodcare e o que é que lhe fez internacionalizar a Foodcare? Bem, eu posso dizer que eu sou abençoada pelo facto de ter tido uma experiência internacional de estudar fora, e a mim entregava muitas vezes produtos de Marrocos, produtos dos Camarões, da Côte d'Ivoire, fuba, vende-se muita fuba dos Camarões, e é assim um bocadinho escura. É diferente da nossa, e tu encontras olho de palma, encontras outros produtos de outros países africanos e não encontras dos nossos. Aliás, tu até já encontras quizaca da Ásia, na Europa. E pronto, aquilo sempre fez-me uma certa confusão. Mas quando eu voltei, eu sou formada em Relações Internacionais, mas eu caí para o mundo industrial. Comecei a trabalhar em empresas, em indústrias, e foram 14 anos, no total de experiência. E pronto, apaixonei-me e nunca mais saí daquilo. Então, em 2018, eu lembro, foi no verão, foi quando começou a vir o bichinho do empreendedorismo. Eu achava que eu já tinha dado o meu máximo nas empresas em que eu trabalhava, sempre tive cargos de direção, e sou uma pessoa muito ativa, não faço só o que era o meu trabalho, mas aquilo que havia um buraco para fazer, eu estava disposta sempre a aprender. E portanto achava que já tinha feito tudo o que era necessário nas empresas dos outros e que não havia mais espaço para mim. Chega uma altura, não é? E trabalhava numa zona que não gostava de trabalhar, era muito distante da minha casa, e não gostava de chegar naquela... Eu trabalhava ali lá às portas do Quicolo, para terem uma noção. E eu estava todos os dias às 7h20 naquela rotunda lá no Quicolo, de um lado o lixo não processado e do outro lado os moços a beberem The Best. Às 7h20 da manhã eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, não é? Onde é que nós estamos? Pronto. E eu gosto de frutos secos, e foi dali que começou então a busca por transformar os produtos que não eram vendidos. Não é? O que não é vendido em Angola, até aqui ainda acontece, vai para o lixo, não é transformado, não se adiciona valor. Pronto, foi dali onde surgiu a vontade de criar uma empresa, criar a Foodcare. Só que depois, no ato de especialização, quais são os produtos que eu havia de processar, olhei para o mercado internacional, que é vasto, é grande. E comecei então com os nossos produtos tradicionais, porque achava que efetivamente também temos que ter aquilo que é nosso lá fora, não é? A nossa marca, a nossa identidade africana. Portanto, foi daí que surgiu a Foodcare. E quais foram os maiores desafios que enfrentou no início? Estrutura. A produção alimentar exige um investimento muito alto.
Falta de conhecimento, é bom estar nas empresas dos outros. Quando vamos constituir a nossa é totalmente diferente, porque temos é um processo muito burocrático, muito pesado, são muitas coisas para tratar, e depois o bichinho da incerteza, é importante que se diga isso, porque ninguém tem certeza de nada, são processos, são decisões diárias, ter fé, eu tenho muita fé, eu sou cristã, e Deus sempre me guiou nesse processo, e todos os dias ler muito, é necessário ler. Sempre apliquei a lei dos 3 P's na empresa, que é processos, pessoas e produtos. É importantíssimo isso. Portanto, o não conhecer, mesmo trabalhando para várias empresas, tendo muita experiência, quando tu tentas empreender, parece mentira de novo, é diferente. Porque quando tu estás numa estrutura já montada, com anos de experiência, as instituições conhecem as empresas, não é? Então tu vais para lá, a empresa já tem um historial. Quando estás a começar é totalmente diferente, é novo, estás a criar os caminhos, estás a abrir os caminhos para aquela estrutura, é bastante pesada. Pronto, então, no nosso caso, a empresa foi criada com o objetivo de internacionalizar os nossos produtos, portanto, é conhecer o mercado nacional, como é que nós iríamos nos virar aqui dentro, e depois aí o mercado internacional. Portanto, foi necessário muito trabalho de adequação, muito investimento em feiras, conhecer os mercados lá fora, e isso nos levou. Nós abrimos as portas em janeiro, criamos a empresa em 2019, abrimos portas em janeiro de 2020, e em março começa a Covid. E já tínhamos investimento feito, pessoal formado, portanto andamos 1 ano e meio ali, não é? Um bocado parados, porque não podíamos certificar a empresa, e sem a certificação não era possível nós podermos exportar. Que tipo de produtos especificamente a Foodcare vende? Nós trabalhamos com produtos tradicionais africanos, não digo angolanos, já estamos numa esfera internacional. Trabalhamos com mandioca e os seus derivados, estou-vos a dizer da fubá de bombô, farinha de bombô não torrada branca, porque tem outro uso, polvilho doce, são alguns derivados da mandioca, manteiga de amendoim, quizaca, muteta, ou eguze, como é chamada a nível da África, não é essa que chamamos de muteta. Todos os legumes que lá fora os africanos precisem, que nos solicitam. Por exemplo, nós por Canadá já enviamos jimboa, já enviamos rama de batata. Portanto, e agora, desde o ano passado, estamos também a comercializar café e cacau. E vende mais para fora ou para dentro? Não, vendemos mais para fora. 95% das nossas vendas são exportação. E como é que se consegue transformar essa identidade cultural numa proposta de valor que é aceita globalmente? Ou os seus clientes lá fora são exclusivamente africanos? No momento são exclusivamente africanos. Nós agora estamos num processo, não estamos a participar esse ano em feiras internacionais, estamos num processo de criar estrutura e capacidade de fornecimento à indústria alimentar. Há um mercado que por isso é que é necessário fazer investimentos em feiras para se conhecer, para podermos validar o negócio e fazermos grandes investimentos. Há uma apetência muito grande para produtos gluten-free. A mandioca é muito usada como substituto ou como ingrediente alimentar, substituindo o trigo, e nós não temos conhecimento. É um mercado enorme, gigantesco. Então, nós agora estamos a nos especializar nos derivados da mandioca, nomeadamente o amido da mandioca e o que é chamado polvilho, e a farinha de mandioca, que não é fermentada. Portanto, só para ter noção, nós temos pedido de 500 toneladas por mês. Portanto, estamos a nos preparar para isso. E aí sim vamos poder entrar nos supermercados. Aliás, já temos pedidos para os supermercados, não conseguimos entrar porque não temos capacidade de produção. Estamos a criar a capacidade de produção, porque quando tu assinas contratos internacionais, tu tens as prateleiras à disposição e não pode faltar o produto. Portanto, foi necessário fazer essa trajetória toda, termos o produto em Angola, vendermos fora, vendermos nos mercados africanos, nas lojas africanas. Há possibilidade de entrar nos supermercados, mas
Tem a questão da continuidade, que nós temos que criar capacidade interna, não pode faltar produto. Então, é necessário nós... Mas agora, Marlene, se calhar a pergunta que pode estar na cabeça de muitas pessoas isto é uma reclamação que vem com muita frequência, né? Além das dificuldades que podem existir, das pessoas perceberem o processo legal, toda a burocracia que existe à volta da exportação, até mesmo a importação e todas as outras exigências regulamentares que possam existir, como é que se acede a um financiamento ou a uma linha ou a um programa que permita fazer tudo isto que já fez até agora? Porque já disse que exige investimento, né? Exige dedicação, exige estrutura. Como é que alguém que queira começar agora do zero pode começar? Tatiana, eu aconselho a trabalhar primeiro para outros, para ganhar experiência. Na Foodcare nós exportamos porque eu tenho experiência em vários ramos e o processo de importar e exportar é fundamental nisso, para não ficar dependente de informações, e acontece tanta coisa no meio disso, só mesmo com a experiência para ultrapassar. E depois disso tem que ter meios próprios, porque nós infelizmente em Luanda vamos tendo, né, outras formas de investimento diferente, além das bancárias, e eu vou lhe dizer que a bancária, para quem está a começar, não é a solução, porque eu costumo dizer sempre que eu vendo quisaca, o banco vende dinheiro, e no final do mês... É verdade, o negócio do banco é dinheiro. Exatamente, é verdade. Então, os empréstimos bancários são para empresas já estruturadas, que precisam de expansão, precisam de crescer, precisam de adquirir linhas, são para estes casos. Agora, quem está a começar tem que ter meios próprios, tem que ter investimento de amigos, de fools, como se diz, ou seja, as pessoas familiares que investem, acreditam, tem que preparar-se. E não é, infelizmente, não é barato. Vou-vos dizer que não é. Investir na alimentação para quem quer fornecer ao mercado exterior é extremamente desafiante, porque os custos são elevadíssimos. Ou seja, a estrutura tem que estar toda montada, tem que ter as certificações que não são baratas, o equipamento que tem que ser todo em inox, é desafiante. Certo. E que tipo de apoios existem ou políticas públicas que podem facilitar esse processo? Temos estado a ver alguns apoios do INAPEN, temos o PRODESE, mas pronto, são todos eles via banco, não é? Eu costumo defender que nós devíamos ter apoios, devíamos ter incubadoras de indústrias, okay, totalmente projetadas pelo Estado, onde o empreendedor aprende primeiro a teoria e a prática, boas práticas de gestão. Nós temos problemas básicos até temos muitos empreendedores que pensam que estão a fazer dinheiro, compram um produto, vão revender e não meter os custos todos inerentes ao transporte, ao processamento da transformação. A precificação. Exatamente. Só para dar um exemplo, eu noto paixões que vendem fuba. Elas vendem a um preço mais barato do que aquilo que eu compro na província a nível de matéria-prima. Como é que elas conseguem fazer isso? Pronto, já me foi explicado como é que se consegue fazer isso. Mas então depois andamos na roda do dinheiro caiu, o dinheiro foi abaixo. Não temos a estrutura de preços, dos custos e as margens bem feitas. Portanto, tínhamos de ter... Estamos a faltar aqui uma escola, um ensino prático daquilo que é as boas práticas de gestão. Depois temos problemas básicos. Eu ainda hoje estava a falar com uma funcionária de um fornecimento de mandioca, e ela estava a dizer: a senhora diz que o saco de 150 custa X. Desculpa, tu já sabes que o saco de 150 não tem 150 quilos. É que nós inventamos uma pesagem. Uma forma de pesar muito nossa, muito característica. E há quem diz: é cultural. Não é cultural. Alguém inventou e nós temos que desmistificar isso. Nós temos o once, por exemplo, em inglês, mas é uma pesagem para tudo. Agora, eu não posso usar lata chamada de quilo para água, para jinguba, para o feijão, para o milho, não é? Quando é a mesma lata, mas o produto pesa diferente. Diferente, exato. Não é?
Usamos isso com a lata, usamos a bacia, usamos o saco. Se hoje alguém me perguntar quanto é que está o quilo de feijão, eu não consigo dizer, eu tenho que pesar. Pronto, já tenho lá fotos imprensas com a pesagem dos produtos para ver o trabalho que temos que fazer. Nós em Angola ainda temos que transformar os pesos em peso normal. Mas agora eu lhe pergunto, e lidando com esta produção local, lidando com pessoas que de certa forma produzem de uma forma muito ainda tradicional, que não estão industrializadas, nem têm estes processos, como diz, uma pesagem certa, não é? Usa ainda um método assim, vou dizer, tradicional, pronto. Como é que consegue depois passar aquilo que vai buscar, digamos, imagina que vai buscar o produto para o interior do país, como é que consegue depois agregar um valor para aquilo que vai fazer dentro das suas instalações e para aquilo que vai exportar? Junta uma história da origem desse produto ou é simplesmente uma transformação, cumprir os certificados e mandar? Nós vamos entrar nesse processo do storytelling para as nossas embalagens. Acho que a nível internacional conta muito, que as pessoas querem saber a origem do produto, quem estão a ajudar a comprar um determinado produto. O que nós fazemos é sensibilizar o agricultor de que a forma como estamos a trabalhar não é correta. Então, os carros, nós temos carrinhas que vão buscar a matéria-prima do agricultor e eles vão com balanças. Okay. Então, portanto, é um valor pré-acordado, são sempre contratos, e então leva essas balanças para fazer a pesagem. E aos poucos eu acredito que a Foodcare, tenho mais 3 amigos que eu conheço e algumas outras empresas que têm estado a surgir. Vamos aos poucos mudando esta maneira de ver as coisas, porque as pessoas mas eu não vendo assim. Mas aquilo tem que ser... Como é que tu queres que eu faça o preço se eu não sei quanto é que eu estou a comprar? Não posso, eu tenho que saber se estou a comprar dentro das minhas margens, porque senão depois, quer dizer, estamos a trabalhar para nada, não é? Então, aos poucos, consciencializar as pessoas. Depois, o produto chega na fábrica, já sabemos o preço, temos as margens logo de compra e conseguimos transformar, processar e exportar. Agora, em termos de expansão internacional, já disse que isso exige estrutura e a estrutura tem que ser não só dos produtos, mas também de pessoas e de processos. Sem dúvida. Até de processos de gestão de risco, de compliance e isso tudo. Como é que se prepara para isso? Olha, vou lhe dizer uma coisa. Em relação aos riscos, para nós africanos são muitos. Nós na Foodcare investimos muito em informação. Eu costumo dizer que só não aprende quem não quer. A nível mais baixo, que são os técnicos de produção, não olhamos tanto para o currículo, olhamos mais para a atitude. A partir dali a pessoa entra e passa por um brainwash, ou seja, uma lavagem cerebral daquilo que são os processos internos, como é que vai receber o produto, como é que tem que se vestir, onde é que os produtos ficam. Está tudo lá desenhado, é importantíssimo isso, e tem que haver formação contínua, sempre, tanto ao nível mais baixo como ao mais alto. Nós estamos sempre em formação contínua, é obrigatório, as leis mudam toda hora, por exemplo, agora temos as tarifas, não é? Sim, então nós temos que estar sempre atentos ao que acontece na nossa envolvente interna e externa, estamos sujeitos a isso. E também, a nível internacional, aquilo que efetivamente pode ou não implicar. Temos contentores no mar, no navio, e haver alguma alteração do outro lado. Portanto, exige uma necessidade de ter os processos todos a funcionar, contacto sempre direto entre fornecedor e cliente. Não é como comprar uma sapatilha, meter 25% e vender. Tu queres produzir a sapatilha, tens que ter a linha, tens que solicitar ao fornecedor a base, quer dizer, são tantos itens, a cor, a tinta, e parece mentira, tudo tem que funcionar como uma música, não é? Temos ali os instrumentos, temos a voz do cantor que tem que estar direitinha, portanto, claro que nisto tudo nunca corre sempre, há sempre falhas, há sempre desafios, mas graças a Deus até aqui temos estado a lidar bem com a situação. Mas depois, como é que encontrou o seu mercado? Como é que sabia que havia abertura? Já falou da sua experiência como estudante no exterior do país, mas além disto, como é que, por exemplo, alguém que é empreendedor em Angola pode descobrir um mercado receptivo para as exportações angolanas? Tem que saber em que feiras participar. Por exemplo, eu estou na área alimentar, eu participo nas feiras internacionais. Não podemos fazer, nós só somos 36.
Então, empreendedores, por favor, não faça negócio para os 36. E os 36 estão a passar por uma fase muito difícil. Só somos 36 que exatamente? Milhões de habitantes. Ok, não é? Ou por aí a volta, ou um bocadinho mais, pronto. Então, não podemos mais pensar em negócios só locais. Você tem que pensar agir local pensando global. Começar pequenininho, mas pensando, não é, em expandir. E para já, olha, faz favor de começar a aprender Lingala, francês, porque aqui temos 144 milhões a nossa aqui bem próximo. Bem próximo, exatamente. Fui para lá, perdi dinheiro porque não falo Lingala. Cheguei no ATM, levantei dólar. Nós nunca temos ATM de dólar. Aqui tem, no vizinho. Então, por favor, vamos nos preparar. É necessário dizer, vamos nos preparar. Nós olhamos muito para o Brasil e para Portugal. Eu própria também tinha esta mentalidade antes de ter a Foodcare. E eu hoje olho muito para a África. Segundo o Banco Mundial, o mercado do agrobusiness vai atingir a $1.000 milhões em 2030 e nós temos que ter uma participação nisso. Portanto, jovens, temos que nos desenvolver. É importante, acima de tudo, Tatiana, termos conhecimento. E o conhecimento está à distância de um clique. Estou a ver ali o jovem com o telefone, está à distância de um clique. Portanto, quer fazer um negócio, a maior parte de nós empreende por necessidade. Mas a esta necessidade temos que agregar o valor do conhecimento para que as nossas iniciativas perdurem. Não é? É desafiante, extremamente, para nós que não temos o avô, o bisavô, empresas de 200 anos e o suporte todo a funcionar, como na Europa e em outras regiões. Então, nós temos que criar isso agora. Não é? Cabe-nos a nós, estamos aqui, a nossa vez, de contribuir com esse conhecimento. Portanto, temos as portas abertas. A África do Sul é conhecida por ser uma grande exportadora. Mas a África do Sul exporta produtos africanos. O que é que eles fazem? Vão buscar por África, nacionalizam os produtos porque adicionam valor, fazem os processamentos lá, depois aquilo sai como produto sul-africano. Nós também podemos fazer isso. Agora, temos que dominar línguas. Temos que falar línguas, temos que abrir os nossos horizontes. E existe muita ajuda aí fora. Boa. E a conversa aqui com a Marlene está muito boa, mas vamos fazer aqui um breve intervalo e já voltamos. E já cá estamos, e enquanto estávamos aqui no nosso pequeno intervalo, eu e a Marlene tínhamos aqui uma conversa bem interessante. Eu perguntei-lhe se já existem muitos exportadores angolanos. Marlene, existem muitos exportadores angolanos? Sim, nós... por imperativo das obrigações ou da necessidade que existe de informação. Estamos em processo de criação, eu e uns amigos, e com suporte do Dr. Severino, que é bom aqui referir isso, tem dado um grande suporte em relação a isso. Estamos a criar uma associação de exportadores para estarmos todos unidos, termos informação do que se passa à nossa volta, dar o suporte a nível nacional e internacional, termos estatísticas, temos números, criamos commodities, ou seja, preços internos, não é? Ou seja, eu vou no Cunene, o preço é o mesmo, vou para Luanda, o preço é o mesmo. Cortamos aqui certas coisas que não funcionam bem e não fica muito bem a imagem da Angola. Portanto, somos já alguns com muitos problemas e daí então a necessidade de estamos a criar a associação para... junto do governo, podemos ter melhores políticas, melhor suporte e aumentarmos o número de exportadores, porque muita gente quer, mas não faz ideia de onde começar, onde é que vai ter informação, onde criar, encontrar clientes. E a ideia também é ter um portal em que o próprio exportador, e o que acontece, nós estamos a exportar café também, porque eu tenho a produção de café a nível da família, e se for um site, lá fora acontece muito, liga-me, porque encontrou a informação do café online. Okay? Então, lá fora procura-se produtos. Procura-se, e nós temos que existir no campo digital, todas as empresas que assim o querem, para serem encontradas. Não é? Então, estamos a fazer esse trabalho e muito em breve teremos uma associação e quem quiser exportar vai conhecer os mecanismos todos para assim o fazer, com segurança. Mas, como diz um ditado, né, de boas intenções está o inferno cheio, mas isso é só para dizer o quê? Vontade, às vezes, intenção, desejo, todos nós temos. Aonde é que vamos buscar, então,
a mentalidade certa para ter resiliência, para não desistir e permanecer num processo que já disse que é desafiador? Hum, Isso tem que ser um investimento próprio. As pessoas têm que querer. E a resiliência é a mãe de tudo isso. Os obstáculos existem. Nós somos um país conhecido por ser exportador. Já fomos o terceiro maior exportador de café. Já tivemos também no ranking internacional como exportadores de celulose, que hoje importamos para fazer o papel, algodão e outros, não é? Portanto, perdemos isso por causa da guerra. Foi tudo apagado. E agora temos que construir. Portanto, quem não quiser ser resiliente, eu acho que, desculpa, não serve para servir. Quem não serve para servir, não serve para viver. Nós estamos aqui para servir. Portanto, é necessário criar a resiliência. Tatiana, costumo dizer que, e digo isso principalmente aos meus funcionários, nós já sabemos quais são os problemas que nós vivemos em Angola, e até os 18 anos temos essa educação precária, mas depois de fazer 18 anos, cada um tem que saber onde está, onde quer estar e qual é o caminho a seguir, não é? E para isso exige resiliência, quebrar hábitos, criar novos hábitos bons, como estudo, com quem estou a andar, para onde eu quero ir. Eu não posso querer ir para a Cabinda e virar-me para baixo, para o sul. Nunca chegarei à Cabinda, não é? Um exemplo prático. Portanto, as pessoas quererem crescer, é possível. Eu conheço as barreiras e serão muitas. Tudo vai concorrer para que você não chegue ao lugar onde quer chegar. Algumas barreiras, aquelas que aparecem com mais frequência. Por mais esforço que faças, as pessoas estão ao teu lado não conseguirem ter a mesma visão que tu tens. Por exemplo, nas empresas. Acontece muito. Os líderes esforçam-se, querem atingir patamares altos. Infelizmente, quem está à sua volta não consegue ter a mesma visão. Como quebrar isso? Formação contínua. Formação contínua. Não tenham medo de investir. Muitas empresas não querem fazer investimentos porque acham que depois o funcionário vai embora, mas acho que é mais caro ter alguém que não sabe nada, que só lhe dá dor de cabeça, do que alguém que encontra uma oportunidade melhor. Já tive funcionários que encontraram melhores oportunidades, mas hoje são, mesmo lá fora, advogam em relação à foodcare. Certo. Não é? Então, e quem é bem tratado, as pessoas hoje procuram um ambiente emocional bom, um ambiente de trabalho onde se sintam pertença. E eu posso garantir que isso nós temos na foodcare. Eu sinto que eles gostam de lá estar. E já têm aparecido oportunidades. Por exemplo, em tempos houve um banco a recrutar e eu disse a uma das minhas funcionárias: por que não vais? E ela: por mais 100 mil, nem pensar, estou bem aqui, está a perceber? Então isso conta muito, o ambiente de trabalho. Nós passamos 8 horas no trabalho, a maior parte da nossa vida passamos no trabalho. É importante que as pessoas se sintam valorizadas. Às vezes podem não ser, tu podes não ter o salário mais alto para dar no momento, mas o facto da pessoa sentir-se pertença do processo todo, ou da empresa, ele vai dar tudo de si. E isso é importantíssimo. E na sua forma de liderar, o que é que mudou na sua forma de liderar, sabendo que agora a sua empresa é internacional? Eu, no princípio, dominava tudo, porque eu conheço todos os processos. Ainda hoje tenho a pessoa a ir buscar banana no Bengo e ligaram-me para dizer que o extintor, a cavilha saiu e eu não saio sozinho. Desculpa, só para perceber. Ou seja, o ajudante puxou a cavilha do extintor na direção do colega que estava a conduzir e o colega inalou o pó, não é? Portanto, teve que ir ao hospital, o colega estava a conduzir e a pessoa que fez isso está-me a dizer que aquilo saiu sozinha. Não sai sozinha. Porque eu conheço. Então, no início da criação da empresa, 2, 3 anos, o founder tem que estar ali permanentemente, porque ele tem que conhecer de A a Z os processos todos. Mas depois tem que largar. E o que mudou hoje, nós estamos a criar, os departamentos são todos criados, as responsabilidades estão entregues e as pessoas têm que apresentar resultados. Portanto, as empresas não crescem com micromanagement, não é? Tem que chegar a uma altura que as pessoas são formadas e elas têm que ser colocadas nos postos de liderança. E aí nós vamos desabrochar das pessoas que elas próprias não conheciam de si. Portanto, é necessário isso. E qual é a sua visão para a foodcare para os próximos anos? Gostaria de olhar para a foodcare. Estamos com 5 anos, daqui a 5 anos, de dizer: olha a foodcare, sei que pertence àquilo, mas ela anda sozinha.
E parecendo que não, hoje posso dizer que falta alguns pontos para lá chegar, e acho que em 2 anos vamos chegar, e sair da food care porque eu quero fazer outras coisas. Eu hoje vejo-me ajudar mulheres essencialmente a fazerem o que eu faço. Eu tenho ido a muitas feiras, eu tenho visto muitas mulheres a fazerem coisas magníficas, mas que não têm lugar nos supermercados, não conseguem desenvolver, porque nós temos todos os problemas. Nós, por exemplo, temos essa garrafa d'água aqui, e nós não temos, esta empresa tem que ter o Perform, que são umas cápsulas pequenas, e tem que ter a máquina para fazer a garrafa. Se eu sou um produtor de pequena dimensão, quero comprar 1000 garrafas dessas, ninguém me vai vender. Estou a falar de plástico, estou a falar de vidro. Eu lido com muitos empreendedores aqui e têm problemas graves para conseguir as embalagens. Pois há problemas de informação sobre a rotulagem, como rotular um produto devidamente, as máquinas que eu devo usar, onde encontrar. Quer dizer, são problemas que eu vivi neste processo todo, é bastante doloroso e que eu acho, para mim é um desafio, mas também uma oportunidade, não é? De criar um centro de apoio a estas pessoas para manterem produtos com qualidade a nível local e a nível internacional. Mas agora eu vou voltar um bocadinho atrás e lhe perguntar, Marlene, o que é o AGOA? Olha, o AGOA é um suporte americano, chama aqui ver agora, Lei de Crescimento e Oportunidade para a África. Foi aprovada a primeira vez em 2000 ou 2001, se não me engano, nos Estados Unidos, que é um suporte do governo americano para países da África subsaariana, que é para exportarem os seus produtos para os Estados Unidos sem pagamento de imposto. O produto sai daqui, o importador americano, ao comprar da Food Care, não paga impostos. Portanto, tem estado a vigorar desde 2000 ou 2001, se não me engano, destes 2 anos, e até aqui quem mais usa são as empresas petrolíferas. Ou seja, o combustível vai para lá e por estar a sair de Angola não paga impostos. Pronto. E como é que descobriu o AGOA? Descobri porque estava funcionando na altura a USAID, que foi agora extinta, e é uma grande perda para nós, que foi de grande suporte até aqui. E uma das representantes da USAID de Angola, a Benazir, encontrou a nossa Kizaka num dos supermercados e entrou em contato comigo e com muitas outras empresas, mas há uma particularidade que é o que disse muito bem, a capacidade, a resiliência. Entrou em contato, visitou-nos, a partir dali começamos a participar em todas as atividades. Eles tinham sede na África do Sul, participamos em muitos webinars, fui visitar fábricas na África do Sul, também tudo financiado pelo projeto. Fomos várias vezes à feira, 3 vezes à feira nos Estados Unidos, também já fui a 2 feiras na África do Sul. Portanto, o facto de nós participarmos em vários webinars, responder a todos os e-mails, nos deu esta capacidade de termos o conhecimento que nós temos hoje. Pronto, hoje foi extinta, mas acredito que muitas outras, e está a surgir. Eu estou a fazer parte de algumas ações dentro da África pequenas, com o mesmo intuito. Daí eu estou a dizer que é necessário nós falarmos línguas. Há muita ajuda, muita informação disponível, só que ela está toda em inglês. Está tudo em inglês, certo. Então, mas existem outros organismos ou outras iniciativas semelhantes que podem ser usadas por exportadores? São mais pequenas. Por exemplo, nós temos um projeto nosso, porque nós temos perdido muito dinheiro por causa das matérias-primas que não estão de acordo aos parâmetros internacionais, nós não podemos exportar. E então nós estamos com um projeto piloto de secagem de produtos a partir de um secador solar. Estamos a implementar com um agricultor no Bengo para servir de piloto e depois queremos, junto dos agricultores, então com algum suporte que vamos encontrando, vamos procurar na banca ou nas instituições do Estado, como o FADA e outros, conseguir implementar a secagem de produtos de forma de acordo com as normas internacionais. Nós não podemos continuar a secar o café no chão, o feijão no chão, e sob a desculpa de que está na casca.
Não é? Enfim, pronto, seca-se no chão, seca-se no asfalto. Esse não está na casca, não é? A fuba não está na casca. A fuba não está na casca, a fuba exato. seca no asfalto. Pronto, enfim. Mas temos que mudar esse paradigma, não é? Então, temos um projeto piloto para isso, que é para podermos ter matéria-prima de qualidade, para reduzir o peso que a Foodcare tem tido, com o facto de termos que andar ali atrás dos agricultores, que é para estarem de acordo com as normas. Para isso, estamos a contar com o suporte da Colid, que é uma instituição europeia a nível de formação. Portanto, nós vamos implementar esse projeto piloto e eles vão dar formação aos nossos agricultores. À medida que vamos implementando, vai levar o seu tempo, porque o secador é importado e tem os seus custos. À medida que vamos implementando em cada agricultor com quem nós trabalhamos, eles vão recebendo formação da Colid, nós vamos acompanhar, vamos formando também o nosso time para dar formação aos agricultores. Claro que é um processo que vai levar anos, nós queremos chegar a 300 agricultores familiares, portanto, 4, 5 anos. Mas e agora, como é que se obtém essas certificações? No início eu dizia que a Marlene tem certificação HACCP e FDA. Traduza lá para nós. HACCP. HACCP são perigos e análise de perigos e pontos críticos no processo de produção. Foi o que eu disse. Tu abres um pacote de bolacha e comes. Achamos que aquilo está limpo. O HACCP, uma certificação da HACCP, garante que a empresa segue os trâmites, os processos todos, para que o produto esteja bom para consumo. Pronto. O FDA é a mesma coisa, só que chama-se FDA, que é Food, Drugs and Administration, que é uma certificação americana. O governo americano instituiu este organismo para garantir que os produtos que entram nos Estados Unidos estão de acordo com as normas. Mas pronto, tu tens HACCP para a Europa, para a FDA para os Estados Unidos, se faz a Inglaterra agora também tem outro, se faz o Brasil, quer dizer, cada país tem pronto, a sua norma. E nós temos alguma específica nossa, angolana? Não temos nenhuma. Não temos nenhuma, mas nós temos aqui, temos a Allpoint, temos lá uma diretora muito querida, que é a Ana, e que faz a ponte com a SGS e tentar certificar empresas em Angola. E depois com a FDA, quando tu tens, por exemplo, a certificação pela Allpoint, que é certificada pela SGS, que é um organismo internacional de certificação, aí sim, depois então, quando começas com um, depois vais fazendo os outros e já se torna mais fácil. Mas vou lhe dizer que não é algo, não é um certificado, não é algo que acontece de um dia para o outro. É onde entra o produto, o que é que usou para o processo de produto, qual é o ambiente que usou, está em condições próprias, a pessoa que processou está vestida de acordo, a embalagem está limpa, quer dizer, é todo o processo, desde a entrada do produto, aliás, desde onde o produto saiu, não é? Isso chama-se traceabilidade, não é? O produto saiu daqui, porque, por exemplo, nós temos é muita informação, nós temos essa garrafa, e esta garrafa tem um lote. Se esta garrafa tiver um problema, e depois eu tenho um problema com esta garrafa, eu vou às instituições como a ANIESA ou outro órgão do Estado com competência para verificar a qualidade desta água. Quando for falar com o produtor e verificar que realmente esta água tem problema, ele não vai tirar todas as águas do mercado. Ele, pelo lote, ele sabe quantas garrafas dessas foram produzidas, e aquilo que ele vai tirar do mercado é importantíssimo. Então, são muitos detalhes, são muitos detalhes, mas temos que ter esse hábito, essa prática, não é? E é importante que os empresários angolanos saibam disso. Não podemos continuar a gerir as nossas empresas como eu vejo muita gente a gerir o bolso da empresa, o seu bolso, o salário, não se define o salário, isso não é empresa, isso não existe. Não tens como tornar uma grande empresa com esse tipo de prática. A governança aqui é fundamental. Mas agora eu pergunto, na sua visão, o que é que ainda falta para Angola dar um salto como um país exportador de produtos transformados com valor acrescentado? Eu acho que nós precisamos deixar de importar matérias-primas. Nós importamos concentrados de fruta ainda, tendo fruta em Angola. Não temos produção de suíno, de frangos e peixe, porque nos falta... não temos girassol suficiente, milho, que é para fazer a ração, não é?
Então, em relação, por exemplo, o ferro, nós já temos aqui algumas siderurgias, mas depois não temos as que terminam, as que transformam o ferro inoxidado em máquinas, em peças que nós precisamos para utilizar no dia a dia no nosso processo. Nós ainda importamos papel, quando no passado exportávamos celulose, que é matéria-prima para fazer o papel, não é? Então, temos muitos problemitas do género que o Estado tem que resolver. Acredito que vai resolver. Precisamos de mais praticidade na solução para podermos efetivamente. Eu preciso deste tipo de papel, encomendo, o papel chega à minha mão. Eu preciso deste tipo de alumínio, encomendo em Angola, o produto chega à minha mão, porque a matéria-prima já está aqui. Depois até pode ser desenhada conforme a necessidade. E nós, pelo menos na Foodcare, temos esse problema, porque nós precisamos de produtos que não têm máquinas. Então precisamos sempre adequar as nossas máquinas. Nós temos temos pedidos grandes, por exemplo, de um produto que as pessoas ignoram aqui, que é a chikwanga, mas nós não conseguimos fazer porque aquilo é um trabalho muito grande a nível de hands-on, não é? Precisamos de algumas máquinas, mas eu precisava de desenhar as máquinas para alguém fazer. Eu, quando quiser fazer isso, vou ter que fazer a China ou outro sítio qualquer. Certo. Coisas do género, não é? Para ter todo ele trabalhado em alumínio. Mas e aí, acha que as barreiras que existem, as limitações que existem, estão mais naquilo que nós conseguimos fazer, diria, fisicamente, do género de fábricas e transformação, ou também em termos daquilo que é mental, mindset adequado? Tudo. É um conjunto. É estruturas e o mindset. Estamos a falar agora no off que, pronto, está muita gente a sair do país por razões óbvias, mas que as pessoas vão para lá e ficam com o salário mínimo. Eu não iria ficar com o salário mínimo. Eu conheço muitos brasileiros que estão lá e são donos de empresa. Por que não temos angolanos a serem donos de empresas lá? É o mindset. Nós temos um mindset pequeno. Nós queremos, por isso é que vamos procurar emprego no Estado. Queremos ter ali, queremos segurança, não é? Mas na segurança ninguém quer isso. É fora da zona de conforto, onde nós temos a oportunidade de crescer. E isso é nacional. O angolano vai, aonde o angolano está, arranja um emprego. Eu notei muito isso quando andava à procura de clientes, porque eu fiz muito investimento em viagens, porque precisava de encontrar clientes lá fora para validar o negócio. E na Europa quase que não encontrei importadores nenhuns, importadores de produtos africanos. Eu encontrava asiáticos, europeus, com grandes produtos, ou seja, grandes linhas de produtos africanas. Portanto, os africanos, estou a falar de Rangis, do Matongué, isso na Bélgica e em França, que têm as lojinhas pequenas que vendem depois para o público final, mas nenhum deles são importadores. Nos Estados Unidos já encontrei alguns africanos, como camaroneses, Costa do Marfim, pessoal, não é, destas zonas, que já importam, têm lojas, mas depois a maior parte dos asiáticos é que têm as grandes importações. Por exemplo, o maior importador de produtos africanos em Portugal é um chinês. Faz isso há 20 anos. Okay? Quem importa os nossos produtos que nós consumimos, que depois encontramos nas lojinhas lá pequeninas, em Portugal é um chinês. Temos um cabo-verdiano, que também conhece, mas pronto, é 1 em 1000, para teres noção. Portanto, o mindset é mesmo uma grande barreira, porque a informação está aí, está disponível. Eu não sou formada na área alimentar, mas hoje faço produção alimentar. Portanto, em 5 anos, já diz a ciência, alguém que estuda todos os dias uma matéria torna-se especialista. É só quisermos. E agora, quais são os ambientes que um empreendedor, aquele que está a pensar nessa diversificação de atingir mercados exteriores, trazer divisas para Angola e diversificar o seu negócio e as suas fontes de rendimento? Disse que frequentou muitas feiras, teve que investir em viagens. Quais são os ambientes adequados que alguém que quer seguir este caminho deve seguir, deve se rodear? Para não falar só da área da alimentação, vou falar da área da madeira, que é algo que eu sigo, porque eu tenho um afilhado que tem uma fábrica de processamento de madeira. Há feiras de produção de madeira, venda de madeira, digo. E a China é um bom exemplo para isso.
Feiras, faz-se muito trabalho bonito com madeira. Procura investir em feiras. Investir, empreender não é fácil, não é barato, exige preparação. Quem não se preparar, quem não se juntar com quem já faz, quem não andar em ambientes onde se fala do que se pretende fazer, não tem como crescer. Então, nós temos que ver onde estamos, com quem estamos e o que estamos a fazer todos os dias. Portanto, na sua área, onde está a trabalhar, tem que estar conectado com pessoas que fazem o mesmo, de formas a adquirir informação, suporte, para dar os passos necessários e poder desenvolver a sua empresa. Do contrário, é impossível. É impossível. E para quem está a começar e não tem um produto físico para exportar, mas tem, por exemplo, conhecimento ou serviços, qual seria o primeiro passo que recomendaria? Para quem pretende exportar? Sim, mas não um produto como tal, nós estamos aqui a falar muito em produção, mas em termos de conhecimento, know-how ou um serviço que pretenda prestar posterior. Ok, por exemplo, se for um serviço, tem que ser um serviço que fale inglês, francês. E aqui há muitas soluções em África que são necessárias. Há dias apresentaram-me um projeto. Uma outra coisa, Tatiana, que eu gostaria de fazer se não estivesse na Foodcare, mas claro que adquiri essa informação depois de muito estudar, de muita experiência. Quando lhe falei da questão das pesagens, eu olho, perde-se muito produto no campo por falta de escoamento, por falta de contacto. O que deveria existir em Angola é um grupo de jovens e tinha que ser com apoio do Estado. Sem isso, tem que haver aqui um apoio do Estado, porque do contrário é impossível, ou tem que haver um sponsor, um sócio que entre com capital financeiro, porque vai ser necessário. Não sei se vocês já ouviram a história do Taobao. Quem não ouviu, por favor, ouça. Eu vou muito à China e eu sou apaixonada pela China. São pessoas resilientes. A única coisa que eu não concordo com os chineses é que ele não é cristão. Pronto, eles têm lá as igrejas, eles comem domingo todos os dias, de segunda a segunda de trabalho. Também não concordo com isso. Temos que ter o tempo para o nosso Deus, porque não estamos de passagem, é o meu ponto de vista. Mas a China tornou-se o gigante que é quando implementou o Taobao ou a internet a um nível mais baixo. E nós precisávamos fazer isso. Em tempos apareceu um jovem, o projeto vai ser lançado, e eu disse a ele que eles estavam a começar ao contrário, porque ele só quer trabalhar com os grandes, a nível de criar um espaço de venda de produtos entre as empresas e o mercado, né? Entre fornecedores e as empresas, que somos nós, por exemplo, ele quer que a Foodcare vai comprar lá. Os racistas para retalhistas. Exatamente. Só queremos empresas que compram a partir de 200 toneladas e coisas assim. E só vais encontrando 30. E então, o que é necessário aqui? Era necessário aparecer... Gostaria de ter dinheiro que é para financiar alguém para fazer isso, infelizmente não tenho, deixa eu já vos dizer. Era necessário aparecer um grupo de jovens que montassem uma plataforma igual ao Taobao, onde quem tem qualquer coisa para vender, e não pode ser os intermediários. Isso é para acabar com os intermediários, porque o produto sai do campo. Vou dar o exemplo da Jinguba. A Jinguba vende-se muito em zonas, produz muito em zonas que às vezes os carros nem entram. Então, eu, por exemplo, compro a tias que eu já tenho contacto, elas vão para lá, ficam um mês, recolhem a Jinguba toda, depois trazem para nós. Mas eu sei os preços que se faz do quilo da Jinguba, que é a lata. Mas ela chega aqui 2, 3 vezes mais. O que acontece? O agricultor que vai trabalhar a terra, ele recebe um bocadinho de nada, o resto fica no caminho, não é? Então, como é que nós vamos fazer com que esse caminho, que torna as coisas muito caras até chegar a Luanda, ou até, a loja ou o mercado aqui no 30, seja cortado? Temos que dar acesso a este agricultor. Mas ele não sabe ler, ele não precisa de ler, você tem que fazer um aplicativo que ele sabe que aqui vou meter foto, faço a minha foto do produto, tenho uma balança, tiro a foto do produto e digo, tenho esse produto para vender, e eu no compro dele. São pessoas honestas, o agricultor é honesto. O problema é o resto. Desculpa que eu vos diga isso. Problema intermédio. Exatamente, obrigada. E então o Taobao tem isso. Todo e qualquer pessoa que produz o que for
tem o produto à venda, ele está certificado, ele não precisa de ler, ele sabe onde é que vai meter o produto, alguém confirma o produto e ele está a fornecer, depois do produto chegar aqui você paga. E o comprador tem que ser certificado. Vai ser um trabalho, um trabalho educativo, vão haver muitos problemas no meio, mas é necessário fazer. Mas agora aqui surge uma outra questão, Marlene, por acaso era algo que eu queria lhe fazer já um bocadinho para o princípio, mas se calhar agora para o fim está melhor, que é, como é que se lida com o desfazamento entre os pagamentos e envios de mercadorias? Porque no comércio internacional há um desfazamento muito grande entre aquilo que é, eu vou entregar a minha mercadoria e muitas vezes o pagamento não vem em simultâneo, ou então ele é faseado e aquilo que há muito investimento inicial para se produzir e não podemos ficar dependentes à espera de receber. Pronto. E falou dos agricultores agora, eu lembrei que em tempos houve uma iniciativa que era de ir buscar os produtos lá do campo, do interior e trazer, mas depois houve muita reclamação dos pagamentos porque os agricultores não estão habituados a receber a posterior. Ele quer receber de imediato, levou, pagou, pronto. Como é que uma empresa ou um empreendedor pode aprender a gerir esse desfazamento? Em relação aos agricultores, nós pagamos sempre, não tem como. Mas aqui fica o ônus da empresa. E é um grande risco que nós temos estado a sofrer, graças a Deus até aqui não tivemos problemas maiores. Tivemos problemas no recebimento de valores, porque por causa da questão das divisas, o banco do importador não ter convênio, não ter agora esqueci o correspondente, exatamente, não ter correspondente, e então ficamos aqui. Acontece muito com os Estados Unidos, já aconteceu 2 vezes e é bastante, meteu ali a relação entre cliente e fornecedor um bocadinho assim aguçada. No princípio corre-se riscos. O que nós na Foodcare fazemos é visitar o cliente, ver se existe realmente essa estrutura e criar alguma relação. Nunca nenhum cliente, com exceção do café, pagou adiantado, porque ele tem receio de não receber o produto em condições. Mas nós angolanos estamos habituados com pagamento adiantado, ele recebe antes de prestar o serviço ou antes de dar o produto? Depende do produto. Se for alimentar, tens a questão sanitária. Certo. O produto vai chegar no destino e tem que passar pelas autoridades sanitárias, vai para testes. E ninguém quer ficar com essa responsabilidade de um produto que vem da África. Por que a África tem tanto esse peso? Por falta de condições sanitárias. Na África toda. Por exemplo, se tu tiveres capacitado para exportar, o programa, por exemplo, da USAID, a ideia é dar ferramentas aos exportadores da África subsaariana para exportar para a África do Sul. E você conseguindo exportar para a África do Sul, está capacitado para exportar para os Estados Unidos. Não é? Porque tem a mesma exigência. Porque nós sabemos qual é o nosso problema. Tu não podes pegar. Nós já mandamos Jinguba para a manteiga da menina, mandamos para os Estados Unidos. Deixamos de mandar para a Europa, porque nós tivemos problemas com 200 quilos. Felizmente só foram 200 quilos. Que chegou lá e a aflatoxina estava a um nível muito alto. A aflatoxina é um fungo que se desenvolve na mandioca, na jinguba, se ela ficar mais tempo do que o normal na terra ou não ser bem armazenada. Já foste ver como é que ela é armazenada no 30? Por acaso nunca fui. Okay. Naqueles armazéns que lá estão. Okay. Pronto. Então só para lhe dizer que não tem como. Tem como. E depois, como é que nós achamos também que tudo é um ganho? Quando se faz um negócio e um empreendimento, infelizmente existe essa mentalidade de que não existem perdas e isto também é algo que devia estar incorporado no preço final do nosso produto. Tem que estar incorporado e é bom que se diga isso, Tatiana. A nossa mentalidade é comprar sapatilha 50, se eu vender 100 estou no ganho. Se eu vender 25 estou no ganho. Infelizmente temos que mudar isso, porque nós somos um país que foi conhecido como um produtor de vários produtos, exportador também, e então quem produz não ganha na unidade, ganha na quantidade. Okay? Os volumes é que nos fazem grandes. Portanto, quanto maior você produzir, menor é o custo da tua produção. Yeah. Então,
existem formas matemáticas, existem modelos onde você tem que considerar a matéria-prima, a perda da produção, por exemplo, a mandioca, só para dar um exemplo, 70% da mandioca é água. Então, eu para ter 1 quilo de mandioca seca, eu preciso de 305% de mandioca fresca. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Não é? Porque 70% é água. Então, estou a perder logo. E essa perda tem que estar ali associada ao preço. Portanto, há fórmulas matemáticas para fazer. Temos que estudar. Vou dar um exemplo básico. Para quem faz bolinhos. Bola de Berlim. E aqui é aquela questão que eu disse. As tias fazem bolas de Berlim e vendem. O dinheiro foi abaixo. Não foi abaixo. O dinheiro que você usou para comprar as coisas, foste recebendo, foste consumindo. E quando acabou, ficou sem dinheiro para comprar novamente o produto. Porque tu, convenhamos, vais fazer bolas de Berlim, gastas $9, fazes 9 bolas de Berlim, não é? Quanto é que te custou essas 9 bolas de Berlim? Cada uma $1. Não é? Cada uma $1. Então, quanto é que, uma matemática simples, quanto é que eu preciso de vender estas 9 bolas de Berlim? Tenho que multiplicar por 3, dá 27, sendo que os $9 é novamente para comprar o material para fazer 9 bolas de Berlim novamente. Os outros $9 é o meu salário e os terceiros $9 é para pagar impostos e outros custos. Certo. Não é? Então nós temos que ter isso bem desenhado. Do contrário, estamos a comprar e a vender ao mesmo custo. Mas agora eu pergunto, uma curiosidade, e de certeza quem está nos ouvindo deve ter a mesma curiosidade. Vale a pena? Rende? Bem feito rende. E é gratificante, porque estamos a criar emprego. E depois, compensa mais mesmo receber pagamentos internacionais em dívidas? Sem dúvida. Isso aqui todos os bancos andam a pensar que está a fazer muito dinheiro. Não, sem dúvida. Pronto, não temos problemas de comprar nada fora, porque somos uma empresa que tem divisas. Compensa, pensem nisso. Há uma procura muito grande de produtos, tudo. Precisa-se lá fora, nós é que não temos a informação, temos que quebrar a barreira. E fiquem atentos, daqui a uns dias vão ouvir a falar da Associação dos Exportadores de Angola, que é onde as pessoas vão poder ter informação de como proceder os processos de exportação. Contamos também com o tempo, termos uma planilha de potenciais clientes que precisam disso e daquilo, e as pessoas irem lá colocar as suas propostas. Claro que vai haver um escrutínio, vai haver ali uma confirmação das quantidades, porque não vamos permitir que é o que tenha acontecido, infelizmente, e temos aqui também de dizer que eu tenho tido contato com pessoas que já perderam dinheiro porque fizeram pagamentos aqui em Angola e depois não recebem os produtos, tanto na madeira como no café e em outras áreas. Daí a necessidade de criarmos essa plataforma em que o exportador desse lado vai ser validado e o importador do outro lado também será validado, para que não haja perdas dos dois lados. Eu, por acaso, enquanto preparava aqui o programa, Marlene, e fui pesquisar um bocadinho e depois descobri assim, setores promissores para internacionalizar, né? Diz assim, baseados na realidade atual de Angola. Uma coisa que eu digo a todo mundo, e eu sei que há um debate aí que existe, se calhar um dia vamos falar sobre isso aqui no programa, com as inteligências artificiais e por aí além, mas é assim, são excelentes motores de pesquisa. Maravilhosos. e ele respondeu-me assim, o primeiro é o café especial, que diz que Angola tem uma histórica tradição no café arábica e robusta, que é pouco explorada internacionalmente. E o mercado premium de café especiais nos Estados Unidos, Europa e China. E os consumidores internacionais estão dispostos a pagar até 3 vezes mais por cafés de origem certificada. Depois temos produtos naturais e orgânicos e uma tendência global por alimentos e cosméticos e ingredientes naturais sustentáveis e éticos. E temos aqui produtos com potencial impacto imediato. O mel orgânico, o pó de vidro Mochico, o ambo com azaçu, o óleo de palma sustentável, certificado, chá de hibisco, a moringa, o pó de baobá. E para quem não sabe, baobá é amor. É moco. E depois temos também construção e materiais de construção. Angola é forte na produção de cimento e rochas ornamentais. E temos mercados em altas na RDC, no Congo, Namíbia e Zâmbia, que são mercados regionais com alta procura. Eu não sabia. A minha AI é que me contou isto. E aqui é uma oportunidade concreta de exportação do cimento produzido em Angola para os países vizinhos.
E depois temos a moda e artesanato contemporâneo, que a moda africana moderna é uma tendência mundial agora. É muito grande. E temos também a agroindústria, as frutas tropicais e os derivados. E com tantas oportunidades, e falou que também exporta o café. Sim, sim. E o que é que nos falta para podermos... Existe muito trabalho, sim, já vimos que existem muitos constrangimentos, muitas dificuldades, mas como é que nós podemos começar a aproveitar essas coisas, Marlene? Olha, já falamos muito sobre isso aqui e nós vamos precisar de começar a fazer agregações. A Foodcare vai evoluir para isso com alguns amigos. Não podemos fazer isso sozinhos, vamos fazer com outras empresas, vamos fazer a partir da associação, que é agregar, porque nós somos todos em pequena média escala, e eu tenho X dessa quantidade, tu tens X daquela quantidade, eu sozinho não fecho um contentor, temos que conseguir criar mecanismos do género, não é? Do contrário, é impossível. A minha grande preocupação é a qualidade desses produtos. Porque, por exemplo, agora a partir de janeiro de 2025, 2026, se não estou em erro, vai ser implementada a Rainforest Alliance, que é o foco na sustentabilidade ambiental, social e econômica. Quem produz o café vai ter que provar que o produz em ambiente sustentável, social e econômico. Okay? Portanto, você vai ter que provar que não está a deflorestar, okay? Certo. Você vai ter que provar que os funcionários estão todos sob proteção social. Portanto, quem não tiver com esses espaços criados a partir de janeiro de 2026 não vai poder vender para a Europa. Um exemplo. Não é? É algo que está a ser implementado Isso também agora. é algo que se fala muito acerca do óleo de palma, não é? Porque eu já ouvi ali umas coisas que dizem que boicotaram o óleo de palma vindo do país tal porque ele é produzido não sob estas condições. Exatamente. Pronto, exatamente isso. Portanto, nós temos que ir acompanhando. Aqui é uma questão de leitura, ir participando nos debates que existem a nível internacional, porque aí nós vamos tomar conhecimento de todos esses aspectos. Aqui fala-se muito pouco. E que como tu já enumeraste muito bem os produtos todos que Angola tem potencial, as pessoas irem sabendo o que é necessário. Infelizmente não existe o apoio financeiro assim à vista, mas na sua pequena robustez, começar com o que tem, informação acima de tudo, para não perdermos dinheiro, não é? E procurar suporte. Demora, não é fácil. Ligue-se a conexões internacionais, é importantíssimo, porque o que nós estamos a tentar fazer aqui, África do Sul, Ghana, Quênia, já o fazem há anos-luz em relação a nós, e é importante estarmos em África. Nós somos um continente com muito para oferecer, nós é que não temos conhecimento, e então temos que estar em África, saber o que é que nós temos agora, onde queremos chegar, e aos poucos ir dando os passos necessários. E a zona de comércio livre africana, já se ouve falar aqui em Angola? Já se ouve falar, eu acho que não vai ser ratificada por Angola, estou com dúvida agora. Havia ali algo que estava para acontecer, exatamente, se não sabemos se já aconteceu, exatamente. Mas eu participei agora de uma iniciativa bonita, um projeto que está a ser criado entre a IPEX e a DHL, que eu acho que também vai funcionar muito bem, que a DHL está fazendo em África e também quer implementar em Angola, que é capacitar os pequenos produtores e depois criar uma base onde os produtos africanos vão estar dispostos, eles fazerem as entregas dentro da África. Eu acho que essa é uma solução boa, que está sendo criada pela DHL. Só espero que efetivamente seja sustentável a nível financeiro para quem o vai comprar, porque é mais fácil vender para os Estados Unidos do que vender para a África. Vocês não têm noção. Até viajar é mais fácil. Exatamente. Eu lembro de uma vez ter ido ao Gabão. Sim. Subiu lá para cima. Exatamente. Obrigada. A gente vai para o Quênia e tem que ir até a Etiópia e depois exato, e depois voltar. Pronto. Foi o que aconteceu comigo. E uma vez até fui para o Dubai primeiro, antes de voltar para ir para as Ilhas Seychelles. Exato. Pois é isso. Esse é o problema da África. Como é que vamos vender entre a África? Sim, mas vocês querem ir, algumas pessoas também querem ir muito longe. Tem aqui o Congo, tem aqui outros países para vender. Olha, mandamos o primeiro contentor de Fuba para a África do Sul.
E o contrator primeiro foi para a Ásia, depois foi para a África, para termos noção de como é que nós estamos, não é? Há muito trabalho para ser feito, mas tem que ser feito aos poucos. Aos poucos. Marlene, palavras aqui para os nossos empreendedores, para aqueles que querem avançar para este mundo, para quem quer diversificar, para quem tem uma visão muito grande, se calhar muito pouca estrutura. Conselhos que deixa aqui. Como uma boa questão que eu vou dizer, olha, seja focado, seja extremamente focado, saiba aonde você quer chegar, o que você precisa já está dentro de si. Mas é como o diamante, ele tem que ser polido, não é? Tem que ser massacrado, que é para depois então ter o brilho que nós conhecemos do diamante. O que você precisa está dentro de si. Adquira conhecimento que vai ver que você sempre precisou estar dentro de si. Obstáculos vão ser muitos. Nossa, aqui... Pode já dizer, não é fácil. Digo-lhe que não é fácil, mas é possível. É possível. E a gratificação de você criar emprego, saber que as pessoas todos os dias saem de casa para ir para a instituição e no final do mês estar a fazer um salário, eu acho que não há coisa... Para quem gosta de dar, é a melhor coisa que existe. E, Marlene, só mais uma curiosidade antes de fecharmos. Uma coisa sobre internacionalizar que ninguém te contou, mas que descobriste sozinha no caminho. Eu diria... Boa ou má? Boa, positiva ou negativa, digo? Vou dizer uma boa e uma má. Ok. A positiva é o facto de... das pessoas não acreditarem que os produtos da Foodcare são feitos em Angola. Boa. É positiva, mas no sentido de, meu Deus, que descrença. É possível. Não, a descrença que as pessoas têm. Isso é feito onde? Em Angola? Não acredito. Aliás, quando começamos a entrar nos supermercados, eu me lembro de ter ido a um supermercado que agora não me ocorre o nome, que era para ver como é que eram as vendas, e a moça que passava o produto, que era Kizak, estes brancos vão nos matar, tem Kizaka, tem que ser importado. Ou seja, por causa da embalagem, da qualidade da embalagem, as pessoas não acreditavam que o produto era importado. Pronto, para ter uma noção. E então lá fora também não acreditam e ficam duvidosos. Há quem pensa que nós mandamos a matéria-prima para fora e embalamos fora, porque não acreditam que é possível fazer em Angola. Pronto, é um lado que nos dá um certo gozo, mas no final a tristeza, porque o país está numa descrença tal a esse nível. O lado mau são as barreiras. Existem muito protecionismo lá fora que não existe em Angola, e é algo que nós, junto da AIA, que eu sou consultora na AIA, temos estado a pedir ao governo que é para criar, impor que 40% dos nossos produtos locais, dos que se vê nas prateleiras dos supermercados seja angolano, não é? Que é para que o angolano contente não esteja só na área petrolífera, mas também esteja nos supermercados. Portanto, é algo que já devia ter sido aprovado, mas não é. Pronto, vamos ver como é que corre. Não, vai decorrer, certeza, de certeza. Muito obrigada, Marlene, por ter vindo cá hoje. Tivemos, assim, alguns setbacks, eu e a Marlene, na nossa conversação. A Marlene é uma pessoa extremamente ocupada, mas muito obrigada por ter vindo cá hoje, por ter tido essa conversa conosco, por elucidar aqui os nossos ouvintes e a nossa audiência sobre como podem fazer um bom processo de internacionalização, qual é o mindset adequado, quais são as barreiras que existem, e que é possível, sim, é possível receber em divisas. Fiquem atentos. Então, espero... Queria só dizer mais uma coisa. Olha, Tatiana, parabéns pela organização, pela forma como preparou os conteúdos. Temos uma grande locutora aqui, uma grande apresentadora. Muito obrigada. Não, gostei. Realmente, eu tenho que pedir desculpas, porque minha vida é Mas pronto, tinha ali anotado a atividade e parece que liguei ontem. Não ouvi mais nada. O que é que está a passar aqui? E então, está de parabéns. Aproveitem, por favor. Temos aqui uma grande senhora. Muito obrigada. Muito obrigada, Marlene. Muito obrigada à nossa audiência por nos acompanharem. Fiquem atentos, o vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube. A nossa equipa de audiovisual está já aqui a fazer umas melhorias e vamos ter lá muito mais dos programas anteriores que já passaram aqui no Tom do Bordo. Muito obrigada a todos pela audiência. Espero que nós tenhamos aqui inspirado reflexões e mudanças positivas em todos. E fiquem atentos até a próxima edição do Tom do Bordo.